Bom, meus irmãos, hoje nós teremos a oportunidade de mais uma vez olharmos para o livro de Josué e pensar mais algumas coisas referentes às batalhas, às conquistas, alguns fracassos, mas que isso possa ser completamente aplicável nas nossas vidas. Eu sempre gosto de lembrar a vocês que o texto se refere a Israel. Nós não somos Israel, mas podemos sim, como povo de Deus, aprender por meio das lições que Deus ensinou a Israel, aprender também com elas e praticar em nossas vidas. Então eu peço que os irmãos já deixem as Bíblias de vocês abertas no capítulo 8 do livro de Josué. E quando eu estava pensando nessa mensagem e estudando, me veio à mente que o relato é exatamente a mesma batalha que eles fracassaram anteriormente no capítulo 7. E eu fiquei pensando, é interessante perceber contrastes entre as duas batalhas. Quando olhamos para o capítulo 7 e olhamos para o capítulo 8, nós conseguimos, por meio da palavra de Deus, enxergar alguns contrastes muito grandes entre as duas batalhas. E quando eu estava pensando nisso, me veio à mente a ideia do jogo dos 7 erros. Os irmãos conhecem, né? Eu creio que todos conhecem esse jogo. É engraçado que essa semana retrasada eu estava brincando com meu sobrinho em casa com esse jogo, o jogo dos 7 erros, a gente tentando achar na mesma imagem, mas só que a imagem tem algumas diferenças pequenas. E o objetivo do jogo é você encontrar todas elas. E eu fiquei pensando nisso, que assim como um jogo dos erros, nós podemos claramente também utilizar a mesma função aqui do jogo. E eu queria que os irmãos nessa noite acompanhassem comigo essa trajetória de Israel no período da sua conquista da Terra Prometida e como a primeira batalha contra Ai foi, e em comparação à primeira batalha, como a segunda batalha foi. Como ela aconteceu, impactos. Eu queria então que os irmãos acompanhassem comigo nas Bíblias de vocês a leitura do capítulo 8, nos versículos de 1 a 29. Capítulo 8 do livro de Josué, dos versículos de 1 a 29, a palavra de Deus diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance com Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão possar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então, Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: Atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo, nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou.
Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apresentaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então, os israelitas os mataram, sem deixar sobrevivente nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde tinham perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai, mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem do Senhor, a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos por esse momento, que por meio da Tua palavra o Senhor fale aos nossos corações, que possamos enxergar esses contrastes que existem entre ambas as batalhas e que possamos, dia após dia, lutarmos para vivermos isso nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, e nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom, meus irmãos, como eu falei diante do nosso texto, então, eu gostaria que nós enxergássemos juntos alguns contrastes, ou melhor, algumas diferenças entre as batalhas, para que a gente possa tirar delas, então, algumas lições práticas para a nossa vida. E o primeiro contraste que eu encontro aqui, já se encontra logo no versículo 1 e 2 do versículo 8, em comparação com o versículo 2 do capítulo 7. Quando olhamos para o início do capítulo 8, no versículo 1 e 2, nós vemos que a segunda batalha, ela tem uma diferença essencial da primeira batalha. E esses primeiros versículos mostram que Josué, diante da disciplina e reconciliação, algo que nós precisamos lembrar que aconteceu, o capítulo 7 encerra naquele passo da reconciliação, onde Josué e o povo abandonam o seu pecado, se reconciliam com Deus e agora estão de novo caminhando com o seu Deus, de acordo com a vontade dele. Então, diante dessa realidade, dessa reconciliação e abandono do pecado por parte da nação de Israel, nós vemos que o capítulo 8 agora, ele se inicia justamente com uma consulta de Josué com Deus. O capítulo 1 relata um diálogo, uma conversa, em que Deus direciona o seu povo por meio de Josué, mas onde Deus fala abertamente com Josué. Quando nós olhamos para o capítulo 7, só para a gente fazer um comparativo, no versículo 2, nós vemos que não é proporcionada essa conversa. Na primeira batalha contra Ai, Josué e o povo se organizam com estratégias bélicas, sim, mas se organizam sem consultar o seu Deus. Josué consulta, então, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, ele consulta a Deus. Deus, o que nós precisamos fazer? Como nós vamos proceder nessa batalha? E percebam, irmãos, que isso era algo comum para Josué. Não se trata de se tornar um padrão agora. Mas se olharmos os capítulos anteriores de Josué, vemos sempre Deus instruindo Josué como ele lidaria com o povo, como ele aconselharia o povo nas batalhas e como eles iam fazer. A única situação que não acontece isso é no capítulo 7. E nós vimos os impactos desse abster-se da consulta a Deus, de não querer conversar com Deus, ou melhor, de não pensar em conversar com Deus. Josué precisava relembrar isso. E por isso, então, a gente vê o início do capítulo 8 falando diretamente sobre isso. Deus começa falando com Josué. Josué, não fica com medo. Tira esse terror do seu coração. Eu vou direcionar o povo. Eu vou conduzir vocês em qual caminho vocês devem ir. Essa conversa, irmãos, ela aponta para uma questão extremamente vital para a vida do povo. Porque se Israel estava consultando a Deus para saber o seu próximo passo, o que isso queria dizer? Quando nós, no nosso dia a dia, consultamos a Deus para saber qual o passo que devemos tomar, qual atitude, qual escolha devemos fazer, o que isso demonstra a respeito das nossas vidas, meus irmãos? Dependência. A nação de Israel, agora representada por Josué, reconhece que não pode viver independente de Deus, que não pode manter uma vida afastada de Deus, que não pode simplesmente tomar o primeiro passo de acordo com a vontade de Deus e daí para frente seguir o seu próprio caminho, de acordo com a sua vontade. Josué percebeu isso, meus irmãos. E ao contrário do que nós vimos no capítulo 7, agora nós vemos uma conversa, onde Deus direciona o povo,
onde Deus dá instruções para Josué. Deus faz isso. E esse é um contraste muito gritante que deveríamos perceber entre as duas batalhas, meus irmãos. Esses detalhes entre os dois textos são sensacionais. Se percebermos da maneira correta, ele consegue nos mostrar com clareza como os resultados de uma mesma batalha podem ser completamente diferentes se desobedecermos ou não pararmos para ouvir a voz de Deus, ou então se obedecermos e ouvirmos a voz de Deus. É sensacional olhar para esses dois textos, porque o adversário não mudou e o atacante também não mudou. É o mesmo Israel, é o mesmo Ai, e eles estão em guerra. Josué tem o objetivo de conquistar a cidade de Ai. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a forma como Israel, e Josué como líder de Israel, se portou diante da necessidade, do papel deles de conquistarem. Meus irmãos, é lindo ver que confiar em Deus nos enche de coragem para retomarmos nossa caminhada, mesmo depois de uma queda. Quando eu olho aqui para esse texto no versículo 2 do capítulo 7, nos versículos 1 e 2 do capítulo 8, eu vejo Deus transformando o erro de Israel como disciplina, educando o povo, para que eles pudessem se lembrar de uma realidade. Não dá para viver independente de Deus. Não dá. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus acolhe o seu povo novamente quando eles reconhecem isso. E permite que por meio dessa confiança, que os trouxe de volta, encoraje eles e impulsione eles para cumprirem com o seu papel. É maravilhoso ver isso da parte de Deus. O primeiro contraste que eu enxergo, então, aqui entre os dois textos, é essa questão da dependência. Em uma batalha, Israel foi por si só. Na outra batalha, eles recorreram a Deus, para que Deus os direcionasse, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. Precisamos perceber isso, meus irmãos. Mas na comparação das duas batalhas, nós conseguimos encontrar outras diferenças, outros erros aí nesse jogo. E o segundo erro que eu encontro, essa diferença entre as posturas de Israel em ambas as batalhas, se encontra nos versículos de 3 a 8. Nesses versículos, meus irmãos, nós podemos encontrar mais uma dessas diferenças, e ela é justamente o fato de que, na primeira batalha, eles confiaram na sua atitude aparentemente prudente. Na segunda batalha, eles confiaram e cumpriram exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Meus irmãos, esse contraste ele é importante para que percebamos aqui, porque quando a gente olha para o texto do capítulo 7, no versículo 3, nós vemos que Josué, ele recorre ao povo. Ele chama os espias e ele fala assim: olha, eu preciso que vocês vão até a terra de Ai e verifiquem como a terra de Ai está. Não tem nada de anormal até então, porque ele fez isso em Jericó. Mas a diferença se dá justamente agora. Porque quando os espias eles retornam, os espias falam para Josué: Josué, fica tranquilo, tá fácil. Manda aí 2.000, 3.000 homens no máximo. E a gente vai derrotar a cidade. Ao contrário de confiar em Deus, ao contrário de ouvir a palavra de Deus e aplicá-la, colocá-la em prática prontamente, ao contrário disso, no capítulo 7, nós vemos que Josué busca o conselho dos homens. Como se aqueles espias
por mais que prudentes que fossem, pudessem transmitir o que era de fato a vontade do Senhor. E, meus irmãos, nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós agimos na nossa vida e achamos que a nossa aparente prudência representa a vontade do Senhor. Nós olhamos a nossa atitude e pensamos, e planejamos, e calculamos na nossa cabeça, mas sem perguntarmos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Os irmãos vão lembrar de Tiago. No final da carta de Tiago, ele fala com aqueles crentes: olha só, vocês estão chegando e estão falando assim, eu vou lá, eu vou vender, eu vou produzir, eu vou vender e vou ganhar lucro com isso. Eu vou armar minha barraca ali, eu vou vender meu produto ali, eu vou conseguir muitos recursos e eu vou prosperar. E Tiago fala o que para aqueles crentes? Antes, vocês deveriam perguntar: será que é a vontade do Senhor que eu faça isso ou aquilo? Muitas vezes, essa atitude aparentemente prudente na nossa vida nos dá uma rasteira, porque atribuímos a ela a vontade do Senhor. E, meus irmãos, nem sempre é. Se nós não estivermos buscando a vontade de Deus, que é revelada por meio da palavra dele, nós não conseguiremos pôr em prática a vontade do Senhor. Josué, ele consulta a opinião dos espias, mas não fala com Deus. Ele ouve a opinião dos espias e põe em prática. Talvez pensando de maneira prudente, Josué tenha pensado: os espias falaram que para mandar 2 ou 3 mil, vou mandar então um número mais alto, vou mandar 3 mil. E talvez ele pensasse que a atitude dele, prudente, correspondia a uma atitude de acordo com a vontade de Deus. Mas não é. E interessantemente, nós vemos o resultado disso. Homens morreram. Israel foi disciplinado. E na terra da vitória, o povo de Israel experimenta a derrota. Às vezes nós perdemos batalhas porque pensamos que a nossa prudência corresponde à vontade de Deus. E não é assim, irmãos. Mas o texto continua. E na sequência do texto, ele vai levantar algumas outras diferenças entre as batalhas. E a outra diferença que eu consigo encontrar no texto, ela se encontra no versículo de 9 a 14 do capítulo 8. Meus irmãos, nos versículos de 9 a 14, nós encontramos essa diferença mais uma vez na postura de Israel. Na primeira batalha, nós podemos deduzir que os corações dos israelitas foram tomados de um sentimento de que eles estavam muito bem. Poxa, nós ganhamos dos amorreus, o povo que está do outro lado do Jordão agora. Nós vencemos os grandes reis dos amorreus. Nós atravessamos o rio a seco. Nós derrubamos e destruímos completamente a poderosa Jericó. E talvez no coração desses homens tenha se enchido de poxa, eu comecei muito bem. Eu tenho feito tudo certinho. Olha as nossas atitudes e conquistas até agora. Certamente não vamos ter problema em dominar Ai. Se ganhamos de Jericó, não existe uma nação dentro da terra dos cananeus que possa nos parar. E, meus irmãos, esse foi um dos erros cometidos pelos israelitas nesse momento.
Eles acharam que começar bem corresponde a terminar bem a corrida. E, meus irmãos, utilizando ainda a ilustração da corrida, nós sabemos que nem sempre, quando começamos bem, nós terminamos bem. Nós olhamos para essa área esportiva e vemos que alguns corredores são muito bons na largada. Conseguem se distanciar facilmente no início. Mas por não conseguirem manter a constância, perdem a corrida. Da mesma forma que, irmãos, os israelitas confiaram num começo muito bom, e de fato era muito bom. Eu não estou dizendo que o começo de Israel foi ruim. Não estou dizendo que foi um fracasso. Nem estou dizendo que eles se enganaram nisso. Pelo contrário, foi um excelente começo. Mas o problema é que Israel tirou o pé na corrida. Acreditou que ter começado bem iria fazer com que eles tivessem também uma chegada sensacional. E não foi isso que aconteceu. Algumas vezes, meus irmãos, nós começamos muito bem a nossa caminhada com Deus. E com o decorrer do tempo, nós nos desgastamos da corrida, desanimamos talvez, e a falta do ritmo da nossa corrida gera derrota para a gente. Da mesma forma como aconteceu aqui com os israelitas, assim também pode acontecer conosco na nossa caminhada com o nosso Deus. Por isso é tão importante a gente enxergar esses contrastes. Porque saber que começar bem não determina o meu final vai fazer com que eu seja mais aplicado e mais empenhado durante também todo o decorrer da minha corrida. É importante que saibamos disso, irmãos. No capítulo 8, nós vemos que depois que Deus disciplinou o povo, nós vemos que Ele disciplina amorosamente Israel, mas levanta eles do tombo. Porque nesse momento em que eles perderam a passada, em que eles tiraram o pé da sua corrida, eles fracassaram. Mas vemos agora então no capítulo 8, nos versículos de 9 a 14, nós percebemos que Deus levanta Israel e ensina eles, olha só, eu não estou preocupado somente com a largada. Eu estou preocupado com a corrida inteira. Vocês precisam se lembrar de que não se trata de um momento específico na sua vida. Poxa, tal momento na minha vida eu fui muito bem no meu relacionamento com Deus. Não se trata disso. Se trata de constância, cadência. É lidar com um empenho extraordinário na largada, mas é lidar também com um empenho extraordinário no percurso da nossa corrida. Meus irmãos, os israelitas esqueceram disso. E por causa desse sentimento gerado no coração deles, de que o fato deles terem começado bem, muito bem, já era algo muito bom para eles, eles perderam essa passada. Não podemos deixar que isso aconteça nas nossas vidas, meus irmãos. Precisamos nos levantar. Quando perdemos a passada, precisamos nos levantar. E foi o que aconteceu com Israel, quando enxergou a sua falha. E agora nós vemos que nos versículos de 15 a 22, o último contraste, onde Deus vai mostrar para Israel mais uma lição que eles precisam aprender. Quando eles colocarem as duas batalhas, uma do lado da outra, eles precisavam compreender mais uma coisa.
e é referente à vitória. Israel, irmãos, chega nos versículos de 15 a 29, Israel se empenha, recupera a passada, começa a obedecer a Deus, e nos últimos versículos nós vemos que Israel experimenta a vitória da parte de Deus. Israel ganha a batalha contra Ai. Israel retoma o seu objetivo de conquista da terra de Canaã. E o contraste que podemos enxergar aqui é o mais óbvio possível. Enquanto uma batalha, o resultado dela foi a derrota, a outra batalha foi vitória. Mas, meus irmãos, algumas vezes as pessoas interpretam isso de maneira errada, dando valor demais à vitória física e exterior que Deus concede a Israel. Mas se esquece de perceber a maior lição e a maior vitória de todas que eles poderiam ter ou receber da parte de Deus. E isso se refere então, irmãos, que dominar Ai, conquistar Ai, fazia parte do plano da parte de Deus de conceder aquela terra, mas não era a coisa mais importante que Deus queria conceder à nação de Israel. Deus estava preocupado com que Israel percebesse qual é a recompensa da obediência. A recompensa da obediência não é dominar Ai. A recompensa da obediência, meus irmãos, é obedecer. Talvez você pense assim, mas como, Paulo? A recompensa da obediência é a própria atitude? É, meus irmãos. Porque obediência a Deus não é possível para qualquer um. Obediência a Deus só é possível para aqueles que são de fato povo de Deus. Que em alguns momentos caem sim. Que em alguns momentos falham sim na sua caminhada. Mas experimentam a vitória verdadeira sempre que se arrependem e retornam ao caminho de Deus. O que Deus queria ensinar para Israel e para Josué nesse momento é o fato de que a obediência é a coisa mais importante para Deus. Essa é a vitória do povo de Deus. Conceder conquistas terrenas para Israel naquele momento era a cereja do bolo. Uma baita de uma cereja. Mas era a cereja do bolo. Era um detalhe, e não o todo. Deus estava preocupado com que Israel compreendesse que a vitória para o povo é ter uma vida obediente a Deus. Da mesma forma, irmãos, muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Esquecemos que a vitória do crente não se resume às coisas terrenas que podemos receber quando agimos conforme a vontade de Deus, mas sim a própria obediência. Porque isso não era possível nas nossas vidas antes de Cristo Jesus. Obedecer é algo que só é possível para aqueles que foram salvos por Deus. Obedecer a Deus se limita somente a esse público. Aqueles que foram salvos por Deus são capacitados então pelo próprio Deus, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em nós, a obedecerem a Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Perceber isso nos faz enxergar a totalidade da minha e da sua vida diante do nosso relacionamento com Deus. Porque eu não obedeço a Deus para alcançar bênçãos da parte de Deus. Eu obedeço a Deus porque eu entendo que eu só posso fazer isso porque Ele me capacitou para isso. Essa é a realidade.
Não podemos nos esquecer disso, irmãos. Porque essas são verdades absolutas na nossa vida. Enxergar esses contrastes, irmãos, precisa fazer nas nossas vidas, gerar um impacto nas nossas vidas de mudança. Onde vamos parar de sermos dependentes da nossa própria força, do nosso braço. E lembrarmos que não podemos alcançar vitória sem dependermos de Deus. Implica no fato de que eu e você precisamos tomar uma atitude em que nós compreendamos que a vitória verdadeira é a obediência. Nada além disso. Porque aquilo que vem além disso é o quê? É a cereja do bolo. Um detalhe. Mas que diante de Deus o que importa mesmo é a sua vida obediente. Diante desse texto, irmãos, eu fico pensando, como nós podemos aplicar isso? O que eu e você podemos fazer? Então, já que compreendemos que existem diferenças gritantes entre ambas as batalhas. E a primeira aplicação que eu consigo ver diante desse texto, e nós vimos nos versículos 1 e 2, é que o medo gerado pela autossuficiência, ele é destruidor, irmãos. Mas a coragem gerada pela confiança em Deus, ela é regeneradora. Isso é a mais pura verdade, irmãos. Quando confiamos e dependemos de Deus, somos levantados por essa coragem, mesmo que tenhamos falhado com Deus em algum momento nas nossas vidas. Porque essa coragem não vem da nossa força. Essa coragem não é gerada no seu e no meu coração por meio de um sentimento emocional, mas é gerada pelo próprio Deus. É isso. O medo gerado pela autossuficiência é destruidor. Ele nos destrói, irmãos. Quando buscamos viver uma vida independente de Deus, quando buscamos tomar atitudes sem o consentimento e o direcionamento de Deus, nós somos destruídos. Porque as expectativas que eu possa gerar no meu coração, elas estarão sempre baseadas na minha força. Em algum momento da nossa vida, nós não seremos fortes para cumprirmos com as expectativas que geramos no nosso coração. Ou melhor dizendo, sempre nós nos decepcionaremos conosco mesmos. Por isso que a autossuficiência é destruidora. Por isso que precisamos, então, nos basear a nossa vida numa vida de confiança e dependência de Deus. Meus irmãos, colocar a nossa vida na dependência de Deus é algo que exige muito esforço. Porque com muita facilidade nós esquecemos quem Deus é. Com muita facilidade nós esquecemos que não somos capazes de vencer por nós mesmos. Nós nos enganamos no nosso dia a dia. Nós olhamos para a nossa vida e achamos que em determinados momentos podemos sim tomar atitudes que gerem vitórias para nós aquém de Deus. Isso não é possível. Talvez você pense, poxa Paulo, mas eu conheço um monte de pessoas que nem crentes são e que estão vencendo na vida. A perspectiva está completamente errada. Porque eles não estão vencendo na vida. Eles podem até estar conquistando coisas terrenas, mas vencendo na vida eles não estão. Não existe a possibilidade de vencer sem que dependamos completamente do nosso Deus. Uma outra aplicação que eu enxergo nesse texto é que uma decisão, ainda que aparentemente
prudente, se ela for tomada com base na minha e na sua vontade, ela não tem a capacidade de corresponder à vontade de Deus. E como eu falei para os irmãos anteriormente, citando Tiago, às vezes, nós tomamos atitudes que na nossa cabeça aparenta prudência, porque nós pensamos, poxa, mas Paulo, eu planejei, eu não estou tomando essa atitude de agora, eu não estou tomando uma decisão assim precipitada, não, eu planejei, eu projetei esse momento e eu vou concluir agora. Muitas vezes nós agimos assim, sem sequer saber se isso corresponde com a vontade de Deus, sem pensarmos se a nossa atitude vai edificar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos, se vai promover para Deus glória. Nós agimos sem pensar em tudo isso, e simplesmente pelo fato de que planejamos, na nossa cabeça passa um pensamento de estamos sendo prudentes. E a prudência corresponde à vontade de Deus. Mas isso não é verdade, irmãos. Como vimos aqui no texto, Josué poderia sim achar que tinha sido prudente na primeira batalha. Mas o simples fato dele não ter consultado a Deus e ter ouvido apenas os espias mostrou que a prudência dele não pôde promover na vida dele e de Israel um comprometimento com a vontade de Deus. Não dá para vivermos, irmãos, achando que os nossos planejamentos são os planejamentos de Deus. Não dá. Se a gente não colocar diante de Deus, se nós não apresentarmos diante de Deus as nossas intenções, as nossas petições a Ele, não tem como descobrirmos a vontade de Deus e não tem como cumprirmos com ela. Então, para essa tarefa, precisamos nos empenhar mais. Nos empenhar em buscar a vontade de Deus. Ah, mas Paulo, como é que então eu busco a vontade de Deus? Como eu posso então ser respondido por Deus no meio das minhas dificuldades e no meio das minhas decisões? Meus irmãos, Deus nos concedeu a palavra dele. Deus nos deu a oportunidade de colocarmos as nossas súplicas diante dele. Deus nos deu o seu Santo Espírito que intercede por nós diante de Deus nas nossas orações, porque não sabemos pedir da maneira correta. Deus nos capacitou para experimentarmos a vontade de Deus, tal como Paulo fala lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Vocês querem experimentar a vontade de Deus? A resposta que ele dá no final do versículo 2 vem precedida pela atitude do crente. Quer ser alguém que experimenta a vontade de Deus? Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Ele. É o seu culto racional, então faça isso. Busque uma vida de santidade. Cultue a Deus por meio das suas atitudes. Não somente no domingo, mas durante a sua semana. Não somente quando tem pessoas olhando, mas quando não tem ninguém. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação das mentes de vocês. E aí sim, vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, como crentes, irmãos, nós podemos experimentar a vontade de Deus. Nós não precisamos ficar caçando, que nem nós vemos por aí afora. As pessoas querendo caçar por meio de um monte de misticismos, querendo caçar a vontade de Deus. Ah, eu preciso descobrir a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santifique-se.
Faça da sua vida um culto diário a Deus. E você vai experimentar. A palavra de Deus diz, você vai experimentar. Não é, pode ser, talvez você experimente. A palavra de Deus diz, você vai experimentar. Queremos viver isso nas nossas vidas. Precisamos então nos empenhar mais em buscar uma vida de santidade a Deus. Colocar tudo isso diante do nosso Deus e depender dele completamente. A terceira aplicação que eu tiro desse texto, com relação aos contrastes que vimos, é que ter um bom começo não tira de nós a responsabilidade de continuarmos vivendo uma vida obediente às ordens de Deus. Quando nós olhamos para a história de Israel e vemos ali em Josué algo muito próprio nesse momento, nós vemos que quando Josué e Israel se garantiram no fato de terem começado bem, eles caíram. Eles foram derrotados. Mas se continuarmos obedecendo a Deus, se vivermos uma vida de constância, e não uma montanha russa com Deus, nós experimentaremos de Deus a vitória. Nós vamos experimentar, meus irmãos. Até porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em fases. Nosso relacionamento com o nosso Deus não é balanceado entre fases boas e fases ruins. Fases boas e fases ruins. Vou fazer uma média geral e eu vou ficar bem. Não. Ter um bom começo só implica nas nossas vidas o fato de que somos responsáveis para mantermos uma vida constante diante do nosso Deus. Não podemos nos contentar com uma vida de montanha-russa diante do nosso Deus. Relacionamento genuíno com Deus não é assim. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que eu e você vivamos uma vida em altos e baixos. Deus quer que a gente viva uma vida de comprometimento real e constante. E constância, meus irmãos, não quer dizer que eu vou estagnar. Constância quer dizer que eu vou manter naturalmente a minha crescente. Que eu vou continuar crescendo no meu relacionamento com Deus o máximo possível. É isso que eu estou lidando aqui quando eu digo constância. Porque talvez a gente possa pensar, não, eu estou constante. Estou naquela vidinha morna e medíocre muitas vezes com Deus. Ah, não, tá bom. Mas não é assim, meus irmãos. Quando eu estava pensando sobre essa aplicação, eu lembrei. Um exemplo muito prático disso, irmãos, é a própria campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Veio numa crescente enorme. E parabéns para os corintianos que foram campeões, tá? Mas a ilustração que eu quero fazer com esse momento é que eles vieram numa crescente muito grande. Em determinado momento, eles acharam que podiam tirar o pé. E isso quase custou o campeonato para eles. Meus irmãos, dadas as devidas proporções, da mesma forma na minha e na sua vida, se nós nos acomodamos com a nossa crescente, se nós nos contentamos com o fato de que nós começamos muito bem, e isso já é o suficiente diante de Deus, nós teremos dificuldade no decorrer da nossa caminhada. Certamente haverão tropeços e quedas no restante dessa caminhada. Se não mantermos a constância, certamente cairemos. E a última, irmãos, a última aplicação que eu posso tirar desse texto, diante daquilo que nós vimos, é que a vitória dos filhos de Deus
consiste numa batalha diária contra o desejo de desobedecer a Deus em seu coração. Por isso que eu falei para os irmãos que quando eu olho para o final do capítulo, do final do capítulo 8 e vejo ali a necessidade que Deus tem de colocar na palavra dele detalhes especificando a necessidade deles compreenderem e praticarem cada detalhe da ordem de Deus, era justamente para que eles experimentassem a verdadeira vitória. Que não era conquistar Ai, que não era conquistar Canaã, mas que era viver uma vida de obediência. A maior vitória do crente, daqueles que são filhos de Deus, consistem em batalhar diariamente contra o nosso desejo pecaminoso, que existe sim no nosso coração, de desobedecer às ordens de Deus. Para Deus, irmãos, essa vitória contra Ai era mais um detalhe. O que importava mesmo era aquilo que Israel estava aprendendo em ser obediente a Deus em toda a sua vida. Isso era o que importava para Deus. Às vezes, irmãos, parece que nós agimos da mesma maneira que Josué e Israel. Olhamos para as ordens de Deus, os direcionamentos que Deus dá nas nossas vidas e achamos assim, não, isso aqui eu posso desobedecer. Irmãos, esse desejo de desobediência a Deus surgirá nos seus corações antes mesmo de vocês passarem por aquela porta. Porque somos pecadores. Mas se continuarmos batalhando contra esse desejo, experimentaremos essa vitória maravilhosa que é concedida para aqueles que são filhos de Deus. A vitória verdadeira é poder obedecer a Deus. Meus irmãos, essa é a nossa maior recompensa. E eu espero, eu oro, para que Deus possa dar cada vez mais essa certeza e firmar cada vez mais essa certeza no nosso coração. Que precisamos nos dedicar a uma vida por inteiro, e não em partes. A viver uma vida de dependência a Deus. A viver uma vida de constância com Deus. A viver uma vida de obediência a Deus. Que assim experimentaremos a vontade do nosso Senhor. E assim também redundaremos, traremos glória a Deus por meio das nossas vidas. Amém? Que a gente possa se lembrar disso durante a nossa semana. Que sejamos desafiados sim, mas que possamos nos lembrar das realidades bíblicas, que nos instruem a uma postura que glorifica a Deus e que possamos pôr em prática isso durante a nossa semana. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar, encerrando e agradecendo a Deus por esse momento que tivemos aqui. Eu espero que os irmãos tenham sido confrontados pela palavra do Senhor da mesma forma como eu fui. E que possamos apresentar as nossas vidas diante do nosso Deus em completa obediência. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ter o Seu Santo Espírito nos nossos corações, na nossa vida, constrangendo as nossas atitudes erradas, os nossos pecados contra Ti. Muito obrigado por isso, Pai. Porque sempre que ouvimos a Tua palavra, e que ela vai de encontro ao nosso coração, ressaltando, levantando algumas áreas que não estamos apresentando de maneira obediente a Ti. Isso é graça e amor da Tua parte, Pai.
Muito obrigado por nos fazer enxergar os nossos próprios pecados. Deus, a minha oração nesse momento, Pai, é que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que fomos desafiados nessa noite. Que possamos honrar o Senhor por uma vida dependente, uma vida constante, uma vida de obediência. Que possamos assim, Senhor, sempre nos lembrar que a maior vitória que podemos alcançar no nosso dia a dia, ela se encontra no fato de podermos obedecer a Ti. No fato de podermos nos arrepender dos nossos pecados. No fato de podermos recorrer ao Senhor para que o Senhor nos ajude a combatê-lo. Essa é a vitória verdadeira, Pai. E eu peço por cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor os faça enxergar essa realidade também. E que eles, naquilo que eles forem desafiados na semana, a pôr em prática aquilo que acabaram de ouvir, Pai, eu te peço que o Senhor os ajude. Que o Senhor continue capacitando cada um deles, a por meio da vida deles, te honrar e te glorificar, seja onde eles estiverem. Essa é a nossa oração, Deus. E nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e a comunhão com o Santo Espírito seja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para sempre. Amém. Podem se assentar, irmãos, tenham o seu tempo de oração silenciosa. E eu estarei ali à porta para cumprimentá-los.